noite! Estamos ao vivo na nossa terceira live do Live Circle. Acho chique esse nome, já disse pra vocês que eu acho chique. Tô esperando vocês entrarem. Enquanto vocês vão entrando, eu vou falando sobre o nosso apoio ao Instituto Fama, né? Estou falando desde o nosso segundo encontro, que foi na sexta-feira passada com a professora Fernanda, que nós estamos aproveitando esse momento da Live Circle para poder ajudar, né? E nós escolhemos, enquanto participação, o Instituto Fama, que é um instituto, uma organização não governamental que ajuda adolescentes e adultos com autismo para que eles possam se capacitar e entrarem no mercado de trabalho. É um trabalho lindo que eu acompanho há muito tempo. Vocês podem encontrar no feed da PG e no meu feed, que é no Fono Juliana Rocha, tanto o link com o QR Code quanto as contas para depósito. A Ana Carolina Cortez é professora do nosso aprimoramento. É um curso muito bacana que vocês podem aí, onde quer que vocês morem no Brasil, acompanhar-nos. Olá, boa noite, Ana. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, tudo bom? Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu estava aqui te falando que você é uma das nossas professoras, né? Dos nossos módulos, o módulo de alfabetização, do aprimoramento, e que é um aprimoramento muito bacana. Estava pedindo para que eles conhecessem um pouquinho mais. E é um prazer conversar com vocês mais uma vez, né? O aprimoramento foi super legal e aí é muito legal estar com vocês de novo. Vamos falar de um assunto super bacana. Primeiro, eu queria pedir que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece, né? Para que a gente possa iniciar nosso bate-papo. Tá bom. Então, pessoal, eu sou a Ana Carolina, mas pode me chamar de Carol, né? Carol Cortez. Eu trabalho junto com a professora Fernanda, que também fez a live aqui. Dá um dos módulos bem legais do curso. Já faz 7 anos lá no laboratório de autismo da USP. E durante essa minha trajetória, trabalhando com autismo, eu percebi que tinha uma escassez de pesquisas de leitura escrita, né, de crianças com autismo. E foi uma área que eu sempre gostei muito, muito, muito. Né? Eu tenho uma mãe pedagoga, uma tia, aliás, todas as minhas tias pedagogas. E desde criança, uma brincadeira era pegar a prova da minha mãe e tentar adivinhar quem era pré-sílabo, quem era assim, sabe? Quem era alfabeto. Não, adorava. Minha mãe sentava para Que gracinha! Eu sentava do lado dela e queria descobrir quem estava alfabético. E eu ficava chutando, então foi um interesse que partiu de mim tá com uns 9 anos, né? Engraçado. E aí foi surgindo essa minha paixão pela pedagogia, pelo ensino. Me lembro também que era pequeno, assim, era a primeira série. Tinha um menino diferente na sala. Eu era tipo, vamos sentar com ele, vamos no seu Oh, meu Deus! Então foi uma coisa que já foi natural para mim, foi acontecendo. E aí, quando me escolhi a fonoaudiologia e tudo mais, acabei me inserindo nessa área do autismo, porque me apaixonei, não tenho, né, ninguém especial que me motivou a isso, foi só a área que eu adorei, todo mundo. E fui trilhando esse caminho. E aí, uni o que eu amava já, que era leitura escrita, com a parte do autismo. E a gente vai se especializando aí ao longo da carreira, né? Muito bacana, muito legal ouvir a sua história. Obrigada. Quando a gente pensa em alfabetização, né, para crianças que vão ter aí, por exemplo, alterações de fala, que talvez não sejam oralizadas, a gente está entrando numa seara que muitas vezes o professor desconhece, ou que a própria sociedade pense que esse sujeito não vai dar conta de um processo de alfabetização. Sim. Ao mesmo tempo, não é só isso, entram outras questões aí envolvidas, né? Enquanto pré-requisitos, que eles podem talvez não desenvolver, ou enquanto habilidades, que talvez estejam aí, entre aspas, escondidas no diagnóstico do autismo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse, como se fosse uma introduçãozinha mesmo pra gente. Como é que a população vê isso, como é que as famílias veem isso, né? Para que a gente depois entre nos pré-requisitos. Vamos bater nosso papinho, até as perguntas começarem. Vocês podem fazer as perguntas aí. Tá um pouquinho baixo a sua voz para mim. Meu volume. Melhorou? Então, melhorou. Agora tá bem melhor. Então, eu acho que para a gente falar, antes da gente falar sobre o panorama do autismo, a gente tem que entender como é que está a leitura escrita em âmbito nacional, né? Para normalidade, outras patologias. E o que as pesquisas nos contam? E no Brasil, entre 30% e 40% das nossas crianças, elas evidenciam
com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, você imagina, é um número muito grande. E aí, Muito grande. dessa porcentagem de 30% a 40%, né? Aí se inserem essas crianças com diagnóstico de dislexia, ou muitas delas infinitas com diagnóstico, a gente chama agora de TDL, né? Que é antigo DEL. Então, todas essas pessoas inseridas nessa porcentagem. E aí entram também as nossas crianças, né? De diagnóstico de autismo. E para a gente entender também assim, o que é esperado. Então, a gente sabe que de 30% a 40% das crianças vão ter uma dificuldade no processo de alfabetização, mas a que idade nessas crianças tem que estar alfabéticas? E aí, o que o censo, né, o censo brasileiro diz? Que as crianças elas têm que estar alfabéticas até os 8 anos de idade, mais ou menos, né? E aí também é interessante a gente pensar que a gente tem parâmetros para âmbito brasileiro para seguir. Mas o que eu acho bonitinho desses parâmetros curriculares é que até mesmo esses norteadores, né, para a gente pensar para o Brasil todo, eles respeitam as particularidades e eles têm a flexibilidade para entender que as crianças estão no seu ritmo. Né? E outra coisa também tem, por exemplo, nesses parâmetros curriculares, é que a gente vai ter uma só crianças com dificuldade de aprendizagem, com crianças com alguns diagnósticos, comorbidades, e é onde se inserem nessas crianças com autismo, né? E então, tá dando para seguir, né? Tranquilo. Eu tô. Oi, que o pessoal, eu tô acompanhando aqui os comentários, eles estão falando que o seu som tá cortando muito, o som da sua voz. E aí, como cortando? Deixa. Isso, como se fosse alguma falha de internet, talvez, não sei te dizer. Falha de internet? Agora eu ouvi bem. Agora você ouviu bem? E eu durante agora ouvi bem. Então se era a internet, então vou abaixar minha câmera. Então, melhorou, será? Vai falando aí pra ver se melhorou. Tá bom. Então, tá melhorar, gente? Eu preciso Tá melhor. Então tá. Será que a internet deu uma mexidinha? Vamos ver se melhora. Eu acho que esse horário é um horário que tem muitas lives acontecendo, né? E há uma sobrecargazinha aí, um pouquinho do sistema. Mas com paciência a gente consegue. A gente chega lá, né? Bom, então melhorou. Se melhorou. O pessoal tá dizendo que melhorou. Ai, ufa. Então, e aí a gente vê esses parâmetros, eles são flexíveis, eles respeitam a individualidade de cada criança e por aí vai, né? Bem tranquilo. Mas... E aí, assim, uma das coisas que mais me perguntam quando pensam em leitura e escrita de crianças com autismo, né? Quando começar esse processo de alfabetização? Porque é uma pergunta muito interessante, né? Sim. E aí, quando você vai mexendo na literatura, você vai lendo os artigos, você vê que muitos autores... tem gente ainda reclamando, será? A Letícia que tá falando. A Letícia tá dizendo, será que no 4G não melhora? Será? Vamos tentar? Vamos tentar. Eu acho que tem muito a ver com essa sobrecarga do horário mesmo, né? Um horário que as pessoas aproveitam. Tá entrando, peraí. Eu acho que ele vai trocando, né? A parte do Wi-Fi pelo 4G. Isso, coloquei, né? Vamos ver se melhora. Melhorou? Vai falando pra gente ver se melhorou. Tá bom. Então, e aí muita gente pergunta assim, quando começar esse processo de alfabetização das crianças com autismo e tudo mais? Aí a gente vai pulsando nas pesquisas, vai pensando nos nossos casos de consultório e o que a gente tem tido de resposta, né? E quanto antes, melhor. Porque as professoras, as mães e até clinicamente têm contado que a gente precisa essas crianças precisam de um tempo maior para aprender. Se a gente começa antes, elas ganham muito tempo. Né? Então, idealisticamente, né, realmente, essas crianças se encontrariam, começam a estimular a alfabetização antes, 5 aninhos, tudo. Quando elas chegarem no primeiro ano escolar, elas já vão se equiparando às crianças da normalidade, que não estão expostas a esse tipo de estimulação. É claro, isso pensando num quadro muito leve, uma criança
Então, muito boa, né? No mundo super ideal. Você vai estimular antes. No mundo ideal, né? Vamos pensar assim. Uma Eu coisa tenho duas perguntas. Eu vou te fazer logo as perguntas, porque você vai incluindo na sua resposta. A primeira é: há como se fazer um pareamento entre oralidade e escrita ou não há? Não é importante nenhum grau de oralidade para isso? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é: como é que funciona as questões voltadas para a consciência fonológica, né, dentro desse processo? Uhum. Eu acho muito interessante essa pergunta da oralidade, porque a oralidade é também um dos preditores que vão dizer o grau de sucesso que a criança vai ter nesse processo de alfabetização, né? Se a gente pensar na tríade do autismo, né, que é linguagem, cognição e socialização, se a gente não tem uma linguagem bem desenvolvida, não só para o autismo, para qualquer pessoa, a gente vai ter falhas no processo de alfabetização, né? Pensando numa criança com transtorno fonológico, quantas crianças com transtorno fonológico a gente percebe na clínica que estão trocando alguns sons na escrita? Isso só pensando, né, numa socialização boa, um comportamento ótimo, né? Ou pensando agora também, enfim, assim, de consciência, a gente estava falando agora de oralidade, né? Pensando se a criança não tem um bom vocabulário, como é que ela vai acessar as informações do texto, né, que ela precisa? Como é que ela vai compreender as instruções? Então, inclusive, assim, as pesquisas dizem que a compreensão textual é uma coisa unânime. Unânime. Todos os artigos contam que a compreensão textual é muito falha em crianças com autismo. Mas é o que a gente estava falando sobre a linguagem e a oralidade, né? Não é só por causa do autismo, é por conta de uma linguagem ruim, como acontece com o transtorno fonológico, por conta de uma dificuldade, de repente, na percepção auditiva, ou de repente uma dificuldade de memória, né? Então, a parte da oralidade, ela vai ser importante, sim, no preditor do sucesso da leitura e da escrita de crianças com autismo. Mas é interessante a gente conversar sobre isso também, que crianças que não são verbais, elas também podem ter sucesso na aprendizagem de leitura de palavras, de escrita, né? A gente tem um caso bem interessante lá no laboratório de um menininho que ele não fala quase nada, mas ele quer muito se comunicar. E aí, o que ele faz? Ele pegou um belo dia, essa solução desse problema. Ele pegou o celular da terapeuta e começou a digitar tudo que ele quer dizer. Carol, voltou a cortar. Veja se você consegue ou dar uma mexidinha nele, ou talvez ligar o... O pessoal está reclamando muito da qualidade do som. Eu também acho que é sobrecarga, que isso trava. Oi? Será? Aí, quando você mexe, melhora. Não sei o que acontece. Que coisa, gente. O sinal hoje tá ruim do Wi-Fi. O 4G tá complicado. Mas então, eu estava contando do menininho. Se piorar de novo, você me ajuda. E aí ele achou a solução. Ele pegou o celular da terapeuta e digitou: quero jogar tal jogo. Hoje não quero fazer tal atividade. E aí a gente percebe assim, não era tanto uma questão de socialização. O social estava legal, né? Mas ele tinha o recurso da leitura e da escrita para se comunicar, embora não seja tão verbal, né? Interessante. Tem mais conselhos aqui pra gente. Veja a internet. Às vezes é o sinal do Wi-Fi. A gente já tirou do Wi-Fi, Mari Grilo. A gente tá no 4G da Carol. Vamos tentar o Wi-Fi de novo, Carol? O que você acha? Vamos tentar o Wi-Fi de novo. Eles estão falando que tá... Eles estão reclamando muito que tá com eco. Ontem, quando a gente fez uma que tava com eco, melhorou quando se colocou o fone de ouvido. Você tem fone, Carol? Pra gente tentar? Aí a mudança do 4G pro Wi-Fi dá essa cortadazinha. Tá cortando. Carol, eu vou tirar você da live e vou te convidar de novo. Voltou? Voltou. Ótimo. Pronto. Voltou. Não, é porque demorou um pouquinho para eu achar a rede aqui. Ai, gente, desculpa pela
internet ruim, né? Mas vamos Não, seguir. olha, como é que a gente vai pedir desculpa por isso? Ai. Não, mas esses dias está complicado, muita gente trabalhando, né? É a única opção que a gente tem. O Alan disse que o eco tá vindo do meu? Não sei, Alan. Melhorou com o fone? O som tá baixo agora? Ai, gente, que coisa. Olha, Dá uma agonia porque depende de tecnologia, a gente não, né? Tem coisa que a gente não tem como sim. resolver. E A gente aí, vai a gente tentando. vai acertar. Vamos ver. Será que melhora? Vamos pôr mais pertinho. Eles pediram pra gente. Vamos tentar, né? Ontem a gente estava fazendo uma que estava com eco e o som estava ruim e melhorou quando colocou fone de ouvido. Você tem algum próximo? Pra Deixa eu gente ver. tentar também? Eu posso pedir para pegarem para mim. Aí. E vamos Desliguei ver. aqui. É, claro que vai dar certo lá. A gente não desiste nunca. Então, mas aí a gente vai conversando enquanto não chega meu pouquinho, que o meu staff aqui vai trazer. E também depende de um pouquinho mais de concentração de vocês. Se concentrem aí. Que mesmo cortando um pouquinho, todo mundo consegue fazer um fechamento fonológico massa. Vocês vão Já vai conseguir. com terapia, já vai fazendo Eu tudo. acho, já faz parte já de um procedimento terapêutico, que já vão trabalhando o processamento auditivo central de vocês. Ai, gente, mas então, e aí, eu tava falando da parte da oralidade, quanto isso é importante para as crianças desenvolverem a alfabetização, né? Uhum. E você sabe que, então, a parte a porcentagem de crianças que não são verbais é Uhum. interessante também ver se elas têm condição de a gente seguir esse caminho da leitura, principalmente da leitura, como instrumento de comunicação para elas, né? Uhum. Você fornece para a pista visual, se você fornece esse caminho, você facilita muito. Opa, chegou meu fonezinho. Vamos tentar lá. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar de tudo, pessoal. O pessoal tá falando que tá cortando, mas que dá para entender. Óbvio que não é na melhor condição do mundo, mas a gente, infelizmente, anda dependendo muito da tecnologia. Vamos ver ela se... tá para ajudar a gente. Pronto. Acho que agora melhorou Eu para acho que, você? inclusive, melhorou para mim. Melhorou o volume, melhorou tudo. Para mim também melhorou. Ficou bem melhor. Maravilha. Então tá bom. Então tá ótimo. Vamos lá. E aí eu sei que é um caminho para a gente melhorar a comunicação dessas crianças, né? Mesmo aquelas que não são verbais, porque isso pode ser uma ótima via de comunicação, né? É sempre bom a gente ter recursos, né? Se eu tenho um recurso a mais, que maravilha, né? Eu potencializo o processo. Com certeza. Tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual, e aí a gente vai inserindo novas pistas e vai funcionando cada vez mais, né? Mas é importante a gente entender até onde insistir, né? Porque às vezes a gente fica tão obcecado de eu vou ensiná-la a ler e escrever, eu vou ensiná-la a ler e escrever, que a gente não entende assim que existiam outras habilidades que poderiam ter sido melhoradas nesse processo, né? Que poderiam ter sido mais valorizadas e terapeuticamente estimuladas antes de chegar na parte da leitura e da escrita. Mas é uma pergunta difícil, né? Quando desistir? Exatamente. Para né? nós terapeutas, a gente não quer desistir nunca, né? A gente acha que e eu não acho que a gente tenha que desistir, mas talvez pensar assim o que é a prioridade para aquele momento, né? Foco, né? Mudar o foco. O que é mais funcional, porque eu acho que quando a gente fala de autismo, a gente tem que pensar completamente na funcionalidade, né, daquele quadro. E aí, pensando assim, em funcionalidade também, pensar em alfabetização de jovens e adultos, né? Porque isso é uma coisa que acontece. Perguntam, né? Poxa, você faz alfabetização de jovens e adultos com autismo? Tá bom, legal, a gente pode tentar tudo. Mas entender que essa pessoa já veio por um percurso inteirinho acadêmico, muitas vezes foi exposta, e se aí nesse tempo todo de estimulação não aconteceu, que tal a gente concentrar nossa energia para integrar esse indivíduo em algum serviço, integrá-lo em algum tipo de trabalho e instrumentá-lo cada vez com mais autonomia, né? Porque às vezes é isso, né?
Uhum. Então, né, eu acho que a gente tem que sempre reavaliar e entender qual é o momento que essa criança tá, que esse adulto tá, e ir estimulando, assim, o que é mais importante para aquele momento, né? Uhum, muito bacana. E me diz uma coisa, vamos pensar um pouquinho no papel da escola nesse processo, né? A escola é importante no Com processo, quando a certeza. gente pensa em alfabetização, em letramento e uso e utilização desse contexto por escrito, mas ao mesmo tempo eu percebo muito o diagnóstico vindo à frente do sujeito. Então, assim, é o autismo. E se for um autismo um pouco mais grave, do médio para assim, para frente, eu talvez nem tente. Né? E Aham. qual é o papel dessa expectativa ou dessa funcionalidade que a escola pode trazer ou desse abraçar a causa, né? Como é que você enfrenta isso na sua realidade? Com certeza. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que eu fiz um discurso um pouco menos otimista agora há pouco, acho que agora a gente tem que pensar no lado super otimista dessas crianças. A gente tem que sempre acreditar que eles têm potencial, né? Que eles aprendem de uma maneira diferente. Uhum. E acontece o seguinte, às vezes eles não têm uma habilidade que a gente esperava para tal coisa, mas eles têm uma super outra habilidade em outra área. Então, a gente vai dançando um pouquinho conforme a música deles, né? A gente vai pegando o que eles têm de melhor, vai avaliando assim como vai inserir essa atividade. E acho que uma das coisas que a gente mais tem que tomar cuidado durante esse processo de alfabetização é em manter a criança motivada. Porque ela percebe quando a gente já não espera nada dela. Então, e ela vai se sentindo, né? Vai percebendo que nada está sendo esperado de mim, o que eu vou te oferecer em troca, né? E aí, assim, uma dica que eu dou sempre é fornecer atividades mistas, assim, que ao mesmo tempo desafiem e que deem também a oportunidade dessa criança acertar. Porque se ela erra, você oferece a atividade, ela erra, pra que ela vai tentar? Tá sempre errando, tá sempre, né? Não tá tendo sucesso. Então, eu acho que a criança tem a percepção. Então, Todo isso é mundo uma precisa, coisa. todo mundo Com precisa de motivação, certeza. né? Para tudo, a gente aprende através da motivação, né? Com certeza. E pensando também em escola, a gente tem que entender que a gente tem sempre cenários muito diferentes no autismo e que a gente vai ter habilidades diferentes. Então, é muito diferente você receber na clínica ou receber na sua sala, né? Ou psicopedagoga, receber também no seu consultório uma criança que só sabe vogais ou nem sabe vogais, de uma criança que já lê palavras, já lê pequenos textos e você recebe para trabalhar a compreensão de texto. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer uma avaliação bem estruturada de quais habilidades essa criança tem e quais ainda não estão tão boas e você vai ter que investir o seu tempo, né? Uhum. Uhum. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter essa ânsia, né? Em querer ensinar, em querer tentar, porque vale a pena o investimento. Essas crianças, muitas vezes, a gente acha que é uma falha da criança. Então, você dá a instrução, você fala, olha, faz assim, assim, assado para mim. E a criança não realiza. Será que foi mesmo a criança não teve desejo em realizar? Ou você não passou uma instrução muito clara? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado até com a nossa fala, porque às vezes a falha está em nós mesmos, né? Verdade. Como a gente forneceu essa pista, como a gente cuidou dessa atividade, como a gente administrou tudo isso. E pensando também em comportamento, né? Às vezes algumas professoras falam, poxa, mas ele nem para sentado, como eu vou trabalhar com ele? E a gente esquece que até mesmo o comportamento de sentar é um comportamento ensinado, né? A gente não nasce sabendo sentar. É ensinado quando, como, por quanto tempo, onde a gente deve sentar. Então, às vezes, a gente começa mesmo pelo básico, né? De vamos sentar um pouquinho. E se não sentar, tudo bem, a gente consegue fazer a leitura de um texto em pé, né? Mas a gente tem que prestar atenção nessas variáveis de comportamento, de atenção e são preditores importantes para o processo, mas, enfim, acho que a perspectiva é positiva, a gente tem que sempre insistir e ver como é que a gente vai conseguir se inserir e ganhar essa criança para o nosso lado da aprendizagem. Né? E aí eu falo muito que assim, não é ensinar o autista a ler, é ensinar o João, que tem autismo, a ler.
Então, o autismo pode Exatamente. ser aí trazer os transtornos de base. Então, ele vai ter dificuldades sensoriais, ele vai ter dificuldades de processamento auditivo, que fazem parte do autismo, mas é o João que precisa estar motivado. Então, às vezes, ele não dá conta e não faz questão, entre aspas, do processo, mas se a gente usar o hiperfoco dele ali, aquele Exatamente. aquele assunto que ele adora, vai ser muito rápido, porque precisava ali de um objeto mais forte para motivar aquela criança, né? Com certeza, você Eu vai acho trabalhando que com isso. e aí eu já vou puxar a pergunta da Letícia. A Letícia fala assim, quando a criança usa idiomas diferentes, porque às vezes esse idioma é o objeto de desejo da Sim, criança, né? é interessante. É legal essa pergunta, até porque para eu contar um pouquinho mais sobre a minha experiência, né? Atualmente eu trabalho numa clínica que ela é especialista em bilinguismo. Então a gente atende muitas crianças com dificuldades de alfabetização provenientes do bilinguismo e de que estudam em escolas internacionais, então elas estão expostas o tempo todo em 2 idiomas e tudo mais. Então, aí o atendimento muitas vezes é em inglês e é bem interessante, né? Se essas crianças da normalidade, né, não típicas, elas já, com só uma dificuldade de aprendizagem, elas já têm essa dificuldade em separar duas línguas, às vezes. Você imagina essas crianças com autismo, né? Mas eu acredito que se as crianças estão trazendo essa demanda de usar diferentes línguas, a gente pode usar isso a nosso favor. É entender que tudo tem um signo, um significado e um significante. Então, mostrar para a criança que aquela outra língua também comunica, né? É engraçado no autismo a gente pensar como a língua é um instrumento, mostrar que a língua é um instrumento de comunicação. É mostrar que a língua, ela te proporciona ações, ela te proporciona também algo em volta, né? A gente troca informações. Parou aí? Muito legal. Não, agora melhorou. A Val Parou? 1808 escreve Melhorou. aqui, ó. Você está me ouvindo? Tô Você está me ouvindo. ouvindo? Pronto, a Val fala Eu tô. assim, eu tive um aluno com autismo que com 3 anos já escrevia palavras simples e também o seu nome. Porém, o comportamento dele era muito desafiador. Às vezes ele era agressivo, mordia, chutava. Então, esse comportamento acaba entrando aí, né, como também uma coisa a ser observada no processo. Porque Sim, muitas com vezes, porque eu certeza. digo que muitas vezes ele vem como sintoma, ele está querendo dizer alguma coisa, né? Uma dificuldade de comunicação, ela aumenta aí o índice de comportamentos disruptivos, porque eu não estou conseguindo mostrar de outra forma. Com Né? certeza. Então, é importante a escola E a perceber. gente tem que entender por que é que esses comportamentos estão acontecendo, né? O que é que o motiva a morder, a bater, a gritar, né? Então a gente volta um pouquinho e aí é o que eu digo. É o momento da gente ficar focada na leitura e na escrita? Ou será que é um momento para a gente retroceder e pensar um pouquinho no comportamento? Muito bacana. Né? Com certeza, porque a gente tem que priorizar sempre o nosso planejamento e rever. A gente tem que, né? A gente cria um planejamento e depois de um tempo a gente revê em que momento essa criança tá, né? O João está. E a gente vai revendo. Isso. E eu acho também importante a gente levar isso para os professores, que eu ouço muito de professor assim, ó. Mas isso é do autismo. Eu falo, ó, calma, a gente está falando do João. O que é do João? Né? Porque botar a culpa e a falta de ação no autismo facilita a ação. Com certeza. Mas ao mesmo tempo faz com que o João, o Miguel, o Pedro, a Rita não aprendam. Né? Exatamente. Porque tudo faz parte de um autismo que não vem na frente, tem que estar por trás dessa criança, né? Exatamente. A gente tem que entender que as crianças com autismo também têm personalidade, também tem preferências, tem gostos. Ela pode, né? Ela tem empatia por você. Sim. E a gente tem que ter empatia de volta, tem que perceber qual é o interesse. Você tem que perceber como é que você ganha. O adulto é você, né? Verdade. O Alan Mendonça fala aqui, ó, às vezes tem muito ruído nas nossas instruções, os enunciados são complexos ou longos, daí a criança não consegue nem sintetizar o que foi dito. Quando você Exatamente. Tá na instrução, ela tá lá no início, né? No nome dela que foi repetido tantas vezes. Então, isso também é importante de pontuar, né? Exatamente. É muito legal essa fala da Alan, porque é o que eu falei, o problema está na criança.
Exatamente. Ou esse meio contaminou a informação, ou a gente falhou ao dar a instrução, né? Ao selecionar aquele texto para ser trabalhado. Então, você entendeu o contexto da criança, você entendeu o arsenal, né? Eu esqueci a palavra, aquele setting dela que ela tem é sensacional. Você vai poder trabalhar muito mais rápido, vai trabalhar muito mais otimizadamente. Muito bacana. E como que a gente lidar com tantas dúvidas? Porque, assim, quando a gente pensa numa relação escola-terapeuta, muitas vezes antes da nossa conversa, eu estava numa reunião de uma escola. Toda a equipe terapêutica está nessa reunião. E muitas vezes, e não foi o caso, mas muitas vezes a escola quer que a gente entre para resolver o problema. Que bom que você veio, porque aí, ó, o João não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Aí eu falo assim, o João faz o quê? Porque eu não estou entendendo. O João aperta. Então, assim, como é que a gente pode orientar essa escola de uma maneira que consiga se observar o que a criança traz de bom, né? E isso é uma coisa que eu considero importantíssima, porque a partir desse momento que eu vou conseguir dar vazão ao que o João me traz de bom. E toda hora eu falo João, porque é muito João na vida. Eu tenho também infinitos. Uma infinidade de Joãos. Então, assim, como que a gente pode também mudar esse olhar da escola de que a gente não está ali, entre aspas, para consertar nada. Não há o que ser consertado. Né? E que tipo de orientação a gente pode dar, de onde você parte, você costuma ir na escola, você costuma fazer esse trabalho juntamente com a escola para a gente ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. É curioso isso, né? Porque eu vejo, às vezes, duas posturas da presença da escola. Quando a gente vai à escola, ou a escola acha que a gente vai procurar algo que está de errado, como se a gente fosse supervisora e eu vou olhar e vou apontar críticas, ou também vem com esse papel de salvadora da pátria, como é que você vai resolver isso? Eu acho que a solução é a gente resolver juntos, né? Porque quando a gente pensa clinicamente, a gente está lá sentadinha na nossa salinha linda e com aquela criança trabalhando no 1 a 1. Aliás, esse foi um dos motivos que eu escolhi ser fonoaudióloga, porque a ideia de ter um só de cada vez me fascinou. E aí a gente tem, ao outro lado, a visão das professoras, que tem lá os 30, 40, 12, não sei quantos tem na sua sala. Mas aí, se a gente consegue entender como é que essa criança funciona individualmente e como é que essa criança funciona num grupo, aí sim a gente tem uma informação completa. Não é que o João é do meu jeito ou ele é do seu jeito. Ele é as duas coisas, né? Ele é as duas coisas. Ele não mudou a pessoa, João. É o mesmo João que está fazendo duas coisas diferentes em momentos diferentes. Assim como ele é em casa e é com, sei lá, o tio. E até a professora Fernanda sempre fala: que bom que essa criança muda o comportamento. Exato. Eu já ia falar isso. Que bom que o João consegue ser diferente nos lugares, né? Exatamente, porque me preocupa muito mais uma criança que você coloca sentado na minha cadeira, na sua cadeira ou na cadeira de casa e ele fica apático, sem se movimentar para o ambiente, sem criar reações, né? Então, o correto é a gente trabalhar juntas e entender como ele é diferente nesses diferentes contextos e pegar o que é que ele tem de mais potencializador nesses dois ambientes e envolver a família também, né? Porque ela é o maior agente nisso tudo, né? A família não pode entregar pra gente e falar, pega, resolve o problema do João acadêmico, sendo que um problema do João é o que todo mundo quer resolver, né? Afinal, a gente quer resolver tudo. A gente sempre se envolve demais. Né? Mas eu acho que é isso, é entender que a gente vai sentar juntas e pensar o que é que são pontos em comum, o que são estratégias que ele criou, tanto para o lado legal, né, de comportamento, tanto com estratégias que ele criou como fuga, e a gente estabelecer combinados. Olha, a gente vai funcionar dessa maneira na clínica, vocês vão seguir o mesmo comportamento na escola, vocês em casa sigam o mesmo comportamento. Se acontecer X, Y, Z, a gente vai ter a mesma conduta, porque a criança é muito esperta. Ela testa, ela sabe quando ela pode, né,
envolver e quais adultos a gente respeita mais, quais, né, questiona mais, ela é esperta. Então, se a gente, de repente, tentar uniformizar como a gente responde a esses comportamentos, pode ser uma solução. A Miriam Kugler fala assim, trabalho junto com a escola, isso é maravilhoso. A Silene Carvalho, verdade, é necessária a participação da família, não dá pra gente não falar sobre isso. E a Val 1808 pergunta, vocês têm alguma orientação para quando a criança tem dificuldades com regras, rotinas e tal, mas a gente não tem o apoio da família? Então, eu acho isso fundamental, né? A gente pensar em como a regra ela vai começar a ser estabelecida mesmo de dentro de casa para fora, para novos ambientes. Eu acho bem difícil mesmo a gente conseguir um desempenho sensacional sem o envolvimento da família. Mas é aquela coisa que a gente estava conversando. A criança, ela entende diferentes ambientes, ela entende diferentes interlocutores, então ela vai entender que ela tem que se comportar, eu espero, né, que ela vai entender que ela tem que se comportar diferente na escola. Mas o ideal seria você realizar combinados com essa família para vocês falarem a mesma linguagem. Olha, toda vez que ele pedir tal coisa, a gente vai oferecer tal coisa. Não tô falando oferecer como recompensa, não. Tô falando só com um exemplo que me veio na cabeça. Mas estabelecer combinados. Se a família não conseguir, tentar achar múltiplos agentes que, assim, toda vez que o João pedir para a professora, ou pedir para o colega, ou fizer tal coisa, vocês tenham uma ação uniforme, né? Vocês tenham uma resposta uniforme com diferentes atores, né? É uma sugestão. Uma sugestão que eu dou também, que eu consigo resolver muitas questões dentro da escola, é da antecipação, né? Com certeza. Ele fica muito chateado de tal forma, ou ele quer sair muito. A gente precisa antecipar para essa criança, né? Então, antecipar em todos os momentos. Se ele está brincando de uma coisa que ele gosta muito, por exemplo, o parque, mas o horário do parque vai acabar e ele não dá conta desse processador, eu preciso antecipar. Ô, João, o parque está acabando. Daqui a pouco vamos voltar para a sala. Daqui a pouco é aula de tal coisa. Então, você vai 3 vezes no escorregador. Agora você vai a segunda, é a última vez que você vai ao escorregador. Legal? Combinado. Ele vai chorar um pouquinho mais no começo, vai chorar mais na segunda vez, mas depois esse comportamento, ele vai sendo instalado nessa criança e ele entende mesmo que era um combinado, né? Eu tava com um menininho, antes da questão da quarentena começar, eu tava justamente trabalhando essas questões com uma criança. E assim, 2 semanas o menininho cumpria todos os combinados. Foi bem legal. E o que eu falo muito é a insistência nisso, porque não vai ser na primeira vez que ele vai compreender, não vai ser na segunda que ele vai compreender, mas eu preciso manter a minha ação de uma forma sistemática. Com certeza. Para alcançar o objetivo. Né? É impossível, se eu estiver fazendo certinho, é impossível não alcançar um objetivo como esse. E não adianta, né? Não adianta. E se você falar, não, tudo bem, qualquer pessoa, olha, Juliana, você vai fazer essa live comigo, depois no final eu vou te dar um pirulito. Eu quero. No final, eu tenho que te dar um pirulito. Porque você combinou, a criança percebe que se você combina e você não cumpre, ela pode continuar te desafiando, tanto pro lado legal, né, de recompensa, olha, você vai fazer tudo, eu vou te dar o pirulito no final. Ou também pro lado daquelas punições, né? Você vai fazer porque senão você vai ficar sem celular. Se você não realmente tira o celular, da próxima vez ela vai fazer, porque ela entendeu que eram só ameaças, né? Então, tem todas essas variáveis. A fonoaudióloga não é especialista em comportamento, acho legal a gente frisar isso, né? Existem outros profissionais voltados para a área do comportamento, mas depende muito também da gente, né? Como a gente maneja tudo isso, porque é uma área importante para a gente poder fazer qualquer tipo de intervenção. Né? A Glória Cortez, como trabalhar com a ansiedade da família para que a criança seja alfabetizada e acompanhe as demais crianças da turma no mesmo ritmo? Importantíssima essa pergunta. Muito legal essa pergunta. Obrigada. Você sabe que o ano passado a gente levou na ASHA um trabalho
super legal falando sobre a idade escolar das crianças, né? E aí a gente pesquisou que se as crianças com autismo lá do nosso laboratório, elas estavam na série escolar compatível ao esperado para a idade. E aí a gente viu que as crianças com autismo, em torno de 60% estavam atrasadas em relação aos seus pares típicos, né? E aí eu penso, né, assim, fazendo a discussão desse artigo, fazendo a discussão desse trabalho que a gente levou. Falei, puxa vida, as crianças estão atrasadas, tanto assim. Gente, a gente não tem que ficar chateado por elas não estarem exatamente na mesma série escolar. Às vezes é uma oportunidade que aquela criança teve de amadurecer, de rever aquele conteúdo, já que ela precisa de mais tempo, então vamos fornecer mais tempo para ela. Não tem problema nenhum ela estar atrasada, né? E até o ano passado a gente teve uma mãe que falou, olha, o meu filho, ele idealmente teria que estar indo para o segundo ano, mas eu gostaria muito que ele refizesse o primeiro, porque eu acho que meu filho não tem a menor condição ainda de ir para o segundo ano, e eu entendo que se ele continuar, ele não vai ter aprendido do primeiro, não vai aprender do segundo, e isso vai virando uma bola de neve, e mais para frente, no quarto ano, meu filho vai estar completamente avulso à sala escolar. Então, achei muito bonito a mãe ter refletido sozinha sobre isso, porque quando a gente às vezes sugere isso para a mãe, elas ficam ofendidas, né? Mas por quê? Não né? Veio tudo, fez tudo. Mas ela viu como uma oportunidade dele refazer e ficar um pouquinho, já que ele estava um pouquinho atrasado, talvez se encontrar com o que era esperado para a idade dele, com o que era esperado para aquele comportamento dele naquele momento. Então, às vezes essa conversa é como você vende o peixe. A gente tem que vender o nosso peixe mesmo, né? Às vezes é como você convence aqueles pais de que aquela ação, ela é benéfica e a gente sempre quer o bem dos nossos alunos, nossos pacientes. A gente não está querendo prejudicar, né? Então, é vender o peixe por um lado positivo, de, olha, é uma oportunidade que ele vai ter de rever esse conteúdo e tudo se instalar melhor. Né? Eu falo muito, Carol, que não é o que a gente diz, é como a gente diz. Exatamente. Eu já fiz muitas atividades, assim, às vezes fui fazer adaptação curricular e uma delas me chamou muita atenção, que era uma criança que tinha dificuldades enormes com abstrações, estava no segundo ano, e na aula de matemática ele puxava o cabelo de todo mundo, aprontava todas. Eu falei assim, ó, era uma escola que ele ficava o dia todo e a aula de matemática era... Então eu falei, por que ele não vai ter aula de matemática? Qual é o lugar que ele mais gosta? A cozinha, o refeitório da escola. Por que a aula de matemática dele não pode ser nesse preparo das mesinhas? Então, durante essa aula de matemática, que ele não está dando conta lá, a gente faz o currículo. Exatamente. Aí a escola falou assim, ó, como é que eu vou explicar para a mãe que eles me estão me pagando para o menino ficar no refeitório arrumando mesa? Eu falei, pode deixar que eu explico, porque não é o que a gente diz, é como a gente diz. Exatamente. E a mãe super entendeu, super topou, porque a gente tinha objetivo, tinha meta para entregar e a meta foi entregue. Exatamente. Eu fico muito preocupada com esse perfil da escola de querer que tudo seja na sala de aula, como se ali engessado, fosse né? É o único lugar que o aprendizado acontece, né? Exatamente. E é exatamente isso. Você mostra para a mãe exatamente o contrário. Não é um descaso. Eu estou tão preocupada com o seu filho que eu estou me propondo a flexibilizar até mesmo a minha própria estrutura. Né? Eu vou sair da minha zona de conforto, que é dar aula na sala de aula. Eu vou sair da minha zona de conforto, que é dar a minha terapia dentro da minha salinha confortável. A gente vai se flexibilizando, vai se moldando aquele momento, né? Então, acho que é demonstrar um cuidado extremo de eu me preocupei, eu fui para casa, eu pensei sobre seu filho, eu estudei, eu conheço os comportamentos dele, eu conheço as preferências e eu entendo que isso pode ser uma chance da gente otimizar todo esse processo. E também entender que, assim, olha, é uma sugestão. Pode ser que não funcione. Se não funcionar, a gente volta como antes e vamos pensar em uma nova possibilidade, né? E eu tenho certeza que se você vender isso para os pais não vão se incomodar, né? Eu falo a mesma coisa. Mariana, desculpa. Não, é só você mostrar que você está cuidando disso, né? E desse jeito pode ser melhor do que tá. Exatamente. A Miliana da Silva de Assis diz, eu vou ler logo tanto a da Miliana quanto a da Andréia, porque elas são parecidas. Mas é quando a legislação não permite. Mas e quanto à legislação que não permite?
E a Andréa Luiza fala assim, e como se trabalha com aprovação automática na educação pública? Ah, isso é realmente um problema mesmo. Continuando a história daquele menininho que eu estava contando, a gente teve que conversar um pouquinho com a Secretaria de Educação mesmo, para eles entenderem que isso era importante para ele. E aí a mãe conversou e acabou funcionando, saiu com o resultado esperado para o que a família queria, o que a gente achou que também seria importante. É um caminho assim, que deu um trabalhinho sim, não foi fácil, não, quero refazer o primeiro ano, e assim foi feito. Não, foi uma lutinha da mãe, uma lutinha nossa, e todos entenderam que era um caminho legal a ser seguido. Isso também muda, né, um pouquinho de região para região, muda de cidade para cidade, o acesso que você tem à Secretaria de Educação. Cidades pequenas você vai ter um acesso muito mais rápido, né? Porque imagina como é a Secretaria de São Paulo do Estado de São Paulo. Imagina. Né? Então, vai mudando. Então, eu sei que assim, a gente pensa em tão ser corretinho, e acho que a gente tem que ser mesmo, e aí algumas mães entram em medidas desesperadoras, assim, não, eu vou matriculá-lo no segundo ano, mas ele vai frequentar o primeiro, né? Então, a gente entende que às vezes o desespero das mães é tanto que começam a ser feitas essas manobras. E o ideal não é que a gente faça manobras para que isso aconteça. O ideal é que a gente, então, sempre, olha, vá na Secretaria de Educação, vá na ouvidoria, não sei qual vai ser da sua cidade, e conte isso. Olha, meu filho se aproveitaria melhor fazendo novamente tal ano. Porque se a gente gera essa demanda para um órgão público, para, sei lá, para uma instituição, eles vão entendendo que isso é necessário. Né? Então, é melhor a gente sempre levantando essa demanda para que eles comecem a criar caminhos para sanar, do que a gente fique dando um jeitinho de matrícula no segundo ano, mas frequente primeiro. Né? Eu acho que isso é mais importante da gente ter a consciência. Se a gente reclama, se a gente pede, uma hora vão nos escutar. Eu agora vou fazer uma pergunta bem polêmica, enquanto vou esperar, enquanto o pessoal não faz mais perguntas aqui. Como é que você enxerga a questão, primeiro, das salas multifuncionais e depois da escola especial? Existe algum momento em que você pensa na escola especial, talvez não em detrimento de uma escola regular, talvez como um segundo momento? Mas, assim, é comum a gente ter um olhar da sociedade, um olhar dos profissionais contra esse momento, né? De se pensar numa escola especial. O que você pensa sobre isso, Carol? Foi muito interessante essa pergunta, porque logo que eu estava acho que no terceiro ano da faculdade, a Cibele, que também vai falar com vocês, já deu um módulo do curso, tudo mais, ela era a minha supervisora. E eu cheguei para ela e falei, no primeiro dia de aula, falei, Cibele, eu quero sair daqui tendo a certeza de qual é a melhor escola para as crianças com autismo. E ela me respondeu, puxa, Carol, mas eu tô aqui formada há tantos anos e se eu falar que a gente não sabe a resposta? Aí eu falei, ai, meu Deus, é agora que eu não vou... Ela falou, Carol, porque não adianta falar todas as crianças vão se matricular numa escola especial, todas as crianças vão ser escola particular, todas vão ser escola pública. Não existe receita de bolo. Cada caso vai ser um caso. Então, eu acho assim que tudo vai depender mesmo do comportamento, das habilidades daquela criança. Eu acho que as crianças têm mesmo que, se é o caso, se você vê que aquela criança vai produzir muito mais numa escola especial, com certeza, numa instituição, principalmente esses mais adolescentes, né? Instituições que, a gente investiu no acadêmico, mas talvez seja a hora da gente tentar uma abordagem que deu para ele uma profissionalização, que deu instrumentos de autonomia para ele, não só o acadêmico. Eu acho que a gente tem que avaliar tudo isso mesmo. Quais são as habilidades, quais são os potenciais e as realidades da nossa cidade, do que a gente tem a nos fornecer, né? Então, eu acho que não tem receita de bolo. Muito bom, bacana. E agora eu vou fazer uma outra pergunta, polêmica também. Você acha que nesse processo em que nós estamos, muito tecnológico, que todo mundo tem acesso à tecnologia, e a tecnologia, grande parte dela é baseada nas letras, é baseada no código escrito, você acha que isso ajuda, que isso motiva? Ou Com que certeza. isso não influencia no processo de alfabetização?
Com certeza, porque as crianças passaram a ser expostas espontaneamente o tempo todo ao código escrito, né? Então, assim, a gente usa também uma das estratégias para potencializar a leitura escrita de crianças com autismo é o uso de figuras associadas à parte escrita, né? Então, a criança fica lá o tempo todo no YouTube. O quanto ela não associa lá o Peppa Pig, o nome Peppa Pig é o nome, o quanto ela não associa um rótulo, associa as instruções do celular, os logos, as letras que estão embaixo. Eu acho que isso potencializa e desperta o interesse. Assim como, assim, tudo facilita. Eu tinha um paciente disléxico que tinha muita dificuldade em ler e escrever e melhorar essa memória ortográfica. O cara começou a falar no WhatsApp, instalou um corretor lá, de repente teve um reflexo tão bom na parte da terapia fonoaudiológica. Eu falei, nossa, era muito legal. Era só a gente colocar ele mais vezes exposto ao código escrito, que ele não queria, ele já era adolescente, não queria errar lá com as gatinhas e pronto! O cara foi lá prestando atenção cada vez mais na memória ortográfica e olha, o corretor tá escrito certo, e aí... Então é assim, a gente insiste e é isso. Às vezes a própria tecnologia vem a nosso favor, né? Muito bacana, verdade. E aí a Silene me traz uma pergunta, na verdade ela trouxe uma fala, que são as pranchas de sinalização, mas eu me lembrei de uma outra coisa. Você acha que para crianças não oralizadas, para crianças que não são ainda verbais, o PECS ele pode ajudar o processo de alfabetização? Sim, sim. A gente tem que entender que a comunicação alternativa ela existe sim, ela está aí para nos usar, nos auxiliar. O que a gente percebe a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes ela é utilizada para uma criança que tinha condição de ser oralizada, tinha condição de estar cada vez mais funcionalmente ativa e muito mais comunicativa. Então, eu acho que a única coisa que eu tenho para dizer é que, assim, cautela para escolher quando essas crianças utilizarem uma comunicação suplementar de crianças que têm completa condição de atingir oralidade, né? E eu acho que é a única restrição que a gente tem que ter a única cautela. Mas ajuda muito mesmo para essas crianças que não têm oralidade e principalmente com os associados de figuras, pode ser um excelente caminho para essas crianças começarem a se comunicar. Porque é isso, a comunicação antecede a fala, né? E antecede a escrita, né? Eu preciso saber o que eu quero escrever. Com certeza. Um pensamento interno, um construto interno do que dizer, né? Exatamente. Até na live da professora Fernanda, ela falou daquele trabalho que a gente viu na Acha, né? Que a gente espera que as crianças elas sejam tão boas, e aí compara num trabalho de escrita, né? Era um trabalho que comparava crianças com autismo e crianças sem autismo, nas habilidades de discurso persuasivo. A conclusão do trabalho era que os dois estavam muito ruins. Então, não é que as crianças com autismo foram muito ruins. Não, as crianças da normalidade também foram muito ruins. Então, é isso, a gente entender assim, o que é esperado, como é que está a comunicação das nossas crianças em geral, né? Como é que os nossos filhos se comunicam, como é que os nossos sobrinhos, como é que os nossos alunos se comunicam, as crianças com autismo e sem autismo. Porque, às vezes... não tá bom mesmo para quem tá, né, descrito como na normalidade. É verdade, né? A tentativa aí de fazer todo mundo seguir um único caminho de uma única forma, né? O Alan tá falando aqui, ó. É possível utilizar os recursos da comunicação alternativa para potencializar ou estimular a fala oralizada. Muito boa colocação da Carol. E a Val diz, como o professor pode saber se essa criança é público-alvo da comunicação alternativa? Boa pergunta, Val. É uma boa pergunta. Eu acho que vale a pena primeiro encaminhamento para um fonoaudiólogo, porque aí a gente, em conjunto com a família, os educadores, a gente vai ter um panorama de como essa criança se comunica, né? E aí, com uma boa avaliação, você vai percebendo quais são as habilidades dessa criança. Se ela tem a habilidade de imitação, porque a gente tem que entender que se essa criança imita gestos, imita sons, ela pode ser, né, potencializada para a fala. Mas se é uma criança que não tem nem essas habilidades primitivas de imitação, não tem iniciativa comunicativa, aí sim a gente vai começar a pensar nessa parte da comunicação alternativa e suplementar.
Mas vale a pena, né, pensar numa avaliação em conjunto com o fonoaudiólogo, o pediatra e todo mundo mais, né? Eu acho que é muito importante para a gente conscientizar as nossas famílias e a sociedade, né? Eu brinco que assim, a fala e a escrita são a cerejinha do bolo. Com certeza. Há toda uma quantidade de pré-requisitos cognitivos e linguísticos que antecedem isso tudo. E que se não estão ali, são eles que são a prioridade, não necessariamente agora uma fala. Ou, por Exatamente. exemplo, uma escrita, né? Exatamente, é o que a gente fala, o sujeito é composto de comportamentos, de sentimentos, de uma porção de coisas, né? Então, se a gente ficar tão focado, às vezes, na fala, é engraçado, eu pego vídeos, principalmente mais antigos, quando eu comecei a gravar algumas sessões, tudo, eu esperando tanto que a criança fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, e embaixo o dedinho da criança apontando pra mim a resposta. E você fala, e a criança já estava te comunicando. Era só o meio que ela estava usando, não era fala, mas a comunicação estava ali. Acho que é bacana esses trabalhos que mostram os diferentes formatos de comunicação que a gente pode ter. Eu brinco que trabalhar com crianças com TEA, a gente precisa sair da caixinha. Precisa parar de tentar ver a comunicação de uma única forma como sendo a forma correta. Existem diversas outras. E eu brinco que, assim, não há criança que não tenta se comunicar. Muitas vezes o repertório comunicativo é extremamente restrito. Muitas vezes não é a comunicação que eu quero ver naquela criança. Mas, de qualquer forma, ela está tentando. Às vezes não tapa. Às vezes não... Exatamente. Exatamente. Isso né, o bater, o morder também é uma comunicação. É um comportamento e uma comunicação. A gente tem que entender o que é que essa criança está tentando nos comunicar com isso. Né? É muito legal. Uma delícia conversar com você. Nossa, foi bom demais. Que bom que a gente conseguiu resolver o problema. Foi. Eu espero ter conseguido resolver tudo. E desculpa, gente, a internet tá complicada para todo mundo. Eu espero que vocês entendam. Quero agradecer muito o convite de conversar com vocês de novo. Juliana, foi muito legal. Também gostei. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que me assistiu, para minha família, porque minha família é muito Tem um monte de cortês aqui, tem um monte de cortês. Tem um monte de cortês aí? Tem os Martins também, tem a minha tia também, trouxe uma porção de professores para nos assistir. Então, o fã-clube é grande. Uma informação importante, a nossa live vai estar disponível no YouTube da PG. Que bom. Provavelmente a partir de amanhã, então vocês não perdem, vocês podem passar o link adiante para professores, para pessoas que são interessadas. Eu acho que dá tempo da gente responder uma última perguntinha que com certeza. A Daiseline perguntou aqui, ó. As crianças não autistas ficam 5 horas na escola. Esse número de horas é ideal para a escola para crianças com autismo ou o horário deve ser flexibilizado para elas? Você sabe que tudo é flexível. A gente começa, por exemplo, pensar numa atividade. Uma atividade que inicialmente durava 5 minutos. E essa criança não deu conta de fazer essa atividade em 5 minutos, a gente vai aumentando gradualmente o tempo que essa criança passa conosco, o tempo de atenção. Acho que tudo pode ser gradualmente aumentado. Eu realmente espero que as crianças passem 5 horas, 4 horas na escola, mas você pode ir fazendo, então... Você pode ir fazendo esses ajustes gradualmente para que essa criança, então, não fique com um comportamento de fuga. Fique cada vez mais prazeroso e vai ficando mais intuitivo, vai ficando mais fácil para essa criança permanecer com você e de maneira prazerosa e produtiva, né? Não é ficar por ficar. Ficar por ficar não é legal, né? Ela pode, de repente, sair 15 minutos mais cedo, sair meia hora mais cedo para fazer uma terapia. Acontece, né? Ainda mais dependendo do sistema público, às vezes é importante ela sair um pouquinho mais cedo para fazer uma terapia. Mas era legal que conseguisse. A Fernanda tá aqui. Que orgulho! Olha só, orientadora. Ai, meu Deus, a Fernanda assistiu! Ainda bem que você só viu no final, pra não ficar nervosa. Ai, meu Deus, que bom. Um beijo pra Fernanda. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje online. Foram muitas perguntas, muita interação. Isso é muito bacana. Eu digo que conhecimento está aqui legal para ser disseminado, não para ser guardado numa caixinha, porque não é disso que a fonoaudiologia pode ser. Com certeza. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada. Foi um prazer.
E me chamem mais vezes. Chamo, Um vou chamar sim. beijo. Beijo, fiquem com Tchau, Deus. E tchau. vocês podem, primeiro, doar pro Fama, lá no feed, tanto da P&G quanto no meu, no Fama Juliana Rocha, vocês podem pegar o contato de doação pro Fama, que é uma instituição que precisa muito da ajuda da gente, sempre precisou, mas nesse momento está precisando ainda mais. Então, quem puder ajudar, a gente fica muito feliz e agradecido. Carol, muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.